Devemos buscar mais que o necessário? Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Um ponto importante que é preciso destacar urgentemente é a provisão de Deus. Se devemos buscar ter provisão abundante para gozarmos dos prazeres e confortos deste mundo, ou estarmos contentes com o que supre nossas necessidades. Pensando nisso, vamos mostrar o porquê a primeira opção não se sustenta à luz das Escrituras. Partindo do texto bíblico acima, fica claro que o Senhor Jesus nos ensina que devemos pedir em oração o nosso pão de cada dia, ou seja, o alimento que supre nossas necessidades. Quando pensamos em oração, devemos considerar que o Senhor responde segundo sua vontade. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 15. Outro texto importante a ser destacado é o texto de Tiago, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto deixa evidente que Deus não responde orações que pedem coisas para gastar em nossos prazeres, ou seja, além do que necessitamos. Então, ao ensinar seus discípulos a orar, ele instrui a pedir o necessário, o nosso pão de cada dia. Outro texto que confirma que devemos estar satisfeitos com o que temos e rogar ao Pai pelas provisões necessárias está registrado na Epístola aos Hebreus. Esse texto diz: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dele vem o melhor em todos os sentidos. E o melhor é estarmos contentes com o que temos, não confiarmos na economia, mercado de trabalho, nossas condições ou quaisquer outras mudanças que trazem preocupações ou inseguranças àqueles que não têm Deus. E orar para que Ele supra nossas necessidades diárias como prometeu fazer. Essa promessa está registrada no capítulo 6 de Mateus, que diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos: não semeiam, não colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com os restantes? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Senhor dar-lhes o reino. Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Esse registro do capítulo 6 de Mateus, que foi lido, é o registro de Lucas, que diz as mesmas coisas, mas traz um acréscimo, afirmando que foi do agrado do Senhor nos conceder o reino e que devemos ter satisfação nele e ajuntar tesouros no céu, compartilhando toda a provisão que ele nos concede com os pobres. Por fim, as Escrituras nos orientam que os prazeres deste mundo são o espinho que impede que frutifiquemos. O texto de Lucas traz essa clareza. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Lucas, capítulo 8, versículo 7 e versículo 14. Não busque o que o Senhor, que é muito mais sábio que você e conhece você muito melhor, orienta a não fazer. Busque o reino e sua justiça, e ele suprirá as suas necessidades.